Então, uma boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Vamos dar início às nossas atividades da noite, nosso estudo da obra Gênesis. Então, de prática, vamos fazer uma leiturinha, né? De minutos de sabedoria. A Dulce disse que quer fazer a leitura. Não, vai ter. Firme e forte. Não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se evola da natureza. Viva sorridente e alegre para espantar as preocupações, para aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol. Goze a suavidade da lua. Contemple o esplendor das estrelas. Aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. Então, vamos fazer nossa prece. Vamos convidar a todos, vamos nos concentrar, fechando os olhos. Vamos então rogar a Deus nesse momento, nosso Pai, de amor, de bondade, que é bom conosco a todo momento, a todo instante. A Jesus, nosso mestre e bom amigo, que nos conduz ao Pai. E aqui nessa família, que tem por nosso patrono espiritual, nosso Pai Francisco, que ele possa nos orientar, nos inspirar nesta noite, em mais uma noite de atividades, que o nosso mentor amigo possa estar conosco, junto desses familiares, que todos possam ser bem-vindos. E que também o pessoal abençoe a todos aqueles que estão positivamente conosco, vibrando, para receber também o amparo. E neste clima de paz, de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, que possamos então ter um bom entendimento do estudo da noite de hoje para as nossas vidas. Agradecemos por tudo e damos então início com as nossas atividades da noite. Que assim seja. Então, no estudo passado, a gente fez Deu aí? Então, no estudo passado, a gente estudou o capítulo, fez um resumo, né? Que a gente fez uma opção, então, por não se aprofundar muito, que é sobre geologia, né? Daí, então, quem quer se aprofundar mais nessa parte científica, o esboço geológico da Terra, o capítulo 7, e o capítulo 8 também, que é teoria sobre a Terra. Então, daí, quem quer se aprofundar mais, que nosso objetivo aqui não é se aprofundar muito nessas questões assim de geologia, né, de mais essa parte científica, porque dessa Gênesis aqui nós vamos principalmente pegar os conteúdos morais, né, e dos conteúdos também importantes que vai nos ajudar bastante para o estudo bíblico, né. Vai ter bastante coisa aqui que Kardec traz para a gente ter um bom entendimento do conteúdo bíblico. Então a gente tinha comentado, né, fez um resumo, quem quiser, aí eu coloquei um vídeo lá no Facebook, na página da Francisco. Olha, ele assistiu o vídeo, você assistiu? Não, ainda não. Então dá uma olhadinha lá, tá? Nem entrei no Facebook. Dá uma olhadinha lá que é um videozinho bem interessante. Tem os outros episódios, quem quiser olhar eles completo, né? Poeira das Estrelas, o nome do programa. Anota aí. E aí depois tu pode pesquisar direto dá uma olhada na página lá, ou tu pode pesquisar direto no YouTube, né? É Poeira das Estrelas. O episódio é o 8º.
Mas aí tu pode olhar, quem quiser olhar todos, né? Que lá fala sobre a formação do planeta, né? É um videozinho curto, são vídeos curtos que deu em torno no ano mais ou menos de 2008 no Fantástico. É bem interessante. Então aí a gente vai dar uma pulada, a gente vai lá pro capítulo 9, que fala sobre as revoluções do globo, mas nós vamos pegar ali direto o assunto ali sobre o dilúvio bíblico, para nós saber de Kardec o que ele estudou sobre isso, né? E aí é bom nós gravar bem para quando a gente estudar a Gênesis, né, de Moisés, daí a gente já vai ter lembrar disso aqui quando chegar no capítulo do dilúvio bíblico, né? Aí nós lembramos, isso aí lembra que a gente estudou lá na Gênesis, de Kardec comentou sobre o dilúvio bíblico também, né? Então nós vamos ler ele. Então é no capítulo 9, Revoluções do Globo, o item 3, dilúvio bíblico, já está aí, né? Pelo exame dos terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que formam os seus contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual elas se formaram, e por consequência sua antiguidade relativa. Seria um erro acreditar que essa antiguidade é proporcional à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao elevar-se, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Provou-se assim, através das pesquisas, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e da Côte, não sei o que é aquilo ali, Côte d'Or, na França, que não são muito altas, pertencem às mais antigas formações, datam do período de transição e são anteriores à época em que se formaram os depósitos de carvão. Jura cadeia de montanhas entre a França e a Suíça formou-se em meados do período secundário, sendo contemporânea dos répteis gigantescos e os Pirineus, mais do terciário. Monte Branco e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus, datam da metade do período terciário aos Alpes, do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, pois só se formaram no final desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são posteriores ao período diluviano ou lhe são contemporâneas. Esses levantamentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. Aí tem uma nota 136, né? Que diz: o último século, século XVIII, oferece um exemplo notável de um fenômeno desse gênero. Há 6 dias de marcha da Cidade do México, existia em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde cresciam em abundância arroz, milho e bananas. No mês de junho daquele ano, pavorosos tremores de terra abalaram o solo e se renovaram continuamente durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, a terra sofreu uma convulsão violenta. Uma região de muitos quilômetros de extensão
ergueu-se pouco a pouco, alcançando a altura de 500 pés e uma superfície de 60 quilômetros quadrados. O terreno ondulava como as ondas do mar ao vento da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam alternadamente. Finalmente, abriu-se um abismo com aproximadamente 18 quilômetros, de onde eram lançados a uma altitude prodigiosa rolos de fumaça, fogo, pedras esbraseadas e cinzas. 6 montanhas surgiram desse abismo iante, entre as quais o vulcão a que foi dado o nome de Jorulo, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. Quando se iniciaram os abalos do sol, os rios Cuitimba e São Pedro fluíram, inundando toda a planície hoje ocupada pelo Jorulo. Porém, no terreno que se elevava sem cessar, abriu-se outro sorvedouro, que absorveu os 2 rios. Mais tarde os 2 reapareceram a oeste, em um ponto muito afastado dos seus antigos leitos. Luiz Figuier, em A Terra Antes do Dilúvio. É a nota de Kardec. Então aqui ele está dando um outro exemplo que aconteceu, né? De um dilúvio também, né? Que abriu ali uma cratera, como diz ali, de quilômetros, né? Fala do vulcão, né? Desse vulcão aí também, que hoje ele tá com... Hoje é só o vulcão, né? E que abriu essa cratera aí. Onde é que diz que eu me perdi? 18 quilômetros. Abriu um abismo com aproximadamente 18 quilômetros. E aí então nesse abismo aí que foi... aí então abriu-se esse abismo e encheu de água ali, né? Então ele dá um exemplo de uma região que aconteceu esse fenômeno, né? Através desse vulcão aí, de onde eram lançados a uma altitude prodigiosa rolos de fumaça. Aí 6 montanhas surgiram desse abismo iante, entre as quais o vulcão a que foi dado o nome de Jorulo, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. Então abriu essa cratera aí que inundou tudo, né? E aí é o mesmo esquema que vai explicar sobre o dilúvio, que aconteceu, a tese que ele coloca, né? Sobre isso, e dá um exemplo que aconteceu depois. Ali no item 4 ali. O que tu ia dizer? Isso ali, agora eu perdi. 500 pés. Esse 500 pés é o que? É altura? Quilômetro? É altura. Altura. É uma medida de altura. Alcançando a altura de 500 pés. Então aqui tem o Jorulo, que agora se eleva a 550 metros. Então ele chegou a 550 metros. Acima da antiga, que foi aqueles 500 Antiga pés. planície, né? E aí essa cratera aí de 18 quilômetros, né? Ou seja, um baita de um abismo, de um buraco se formou, né? Se tá cheio d'água, tá ali, né? Cheio, se encheu d'água. Que ele inundou também, né? Esse buraco aí, né? É metro, né? É água. Acho que dá pra... Ali diz, ó, que o terreno ondulava como as ondas do mar ao vento da tempestade. Milhares de montículos se elevaram e afundavam alternadamente. Finalmente abriu-se daí um abismo. Então daí abriu-se esse abismo. Então vamos ver no item 4 ali, que ele fala sobre o dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, também designado como o grande dilúvio asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada.
deve ter sido causado pelo erguimento de uma parte de montanhas daquela região, como ocorreu no México. Esta opinião é apoiada pela existência comprovada por pesquisas geológicas de um mar inteiro que outrora se estendia no Mar Negro ao Oceano Boreal, Ártico. O Mar de Azov e o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não apresentem qualquer comunicação com nenhum outro mar, bem como o Lago Aral e os inúmeros lagos espelhados pelas imensas planícies da Tartária e pelas estepes da Rússia, parece ser resto daquele antigo mar, por ocasião do levantamento das montanhas do Caucásia. Uma parte daquelas águas foi empurrada para o norte em direção ao Oceano Ártico e a outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas águas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia, toda a região em que habitavam os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio tenha sido estendido por uma grande área, sabe-se atualmente, com certeza, que ele foi apenas local em que foi ser estendido por uma grande área. Sabe-se atualmente, com certeza, que ele foi apenas local que foi causado pelas chuvas, visto que por mais abundantes e contínuas que elas tivessem sido durante 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída não bastaria para cobrir toda a área até acima das montanhas, das altas montanhas. Para os homens daquela época, que conheciam apenas uma extensão muito pequena da superfície terrestre, é que não faziam qualquer ideia da sua configuração desde o momento em que a inundação invadiu as regiões conhecidas. Para ele foi como se o fato tivesse ocorrido em toda a Terra. Se acrescentamos a essa crença e força criativa a hiperbólica partícula do estilo oriental, já não ficaremos tão surpreendidos com o exagero da narração bíblica. Então lá no início ele diz, que o dilúvio bíblico, também designado como o grande dilúvio asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Ou seja, não tem como contestar isso, afirmar o que aconteceu, né? Segundo aqui Kardec dizendo, né? Isso aí foi uma coisa que aconteceu naquela época, né? E diz assim, ele diz assim, deve ter sido causado pelo erguimento de uma parte das montanhas daquela região. Então aqui ele também não está afirmando, né? Mas com pouco outro vem e diz, não, mas Kardec está errado. Não, ele não está afirmando nada. Ele está fazendo um estudo e está colocando as teses que eles estudaram, né? Então eles deve ter sido causado pelo erguimento de uma grande parte da montanha daquela região. De que daí ele não deu um exemplo depois no século XVIII aconteceu parecido também um fenômeno. Então foi o que ele estudou e então contestou que provavelmente naquela época aconteceu o mesmo, né? Que esse vulcão aí abriu essa cratera e coisa tal, encheu de água ali, né? Criou um abismo, encheu de água pela elevação dessas montanhas, porque o vulcão também subiu, criou umas montanhas, né? Se formou um abismo, né? E daí dentro desse abismo que encheu de água, né? E aí então ele diz que então deve ter sido causado pelo erguimento de uma parte das montanhas daquela região, como ocorreu no México, né? E aí depois ele diz que essas águas, por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, uma parte daquelas águas foi empurrada para o norte, em direção ao Oceano Ártico, e a outra parte para o sul,
em direção ao Oceano Índico. Estas águas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Entenderam? Então foi o que aconteceu, foi uma tese que estudaram que provavelmente ele acredita que então foi uma região que também cresceu a montanha e que alagou aquela região ali, né? E aí inundou aquela região do povo hebreu, né? Eles não tinham noção, né, do tamanho da geografia da coisa, eles acharam que foi o mundo todo que foi. Isso. Daí, de repente, porque na verdade a civilização mesmo, segundo a Bíblia, ali começa naquela região, né? Com o povo hebreu, aquela coisa toda, né? Com Jacó, né? Aí depois vem vindo, né? Lá no Gênesis. E aí então as outras regiões eram um pouco habitadas, né? Então a história toda ali da civilização, da formação de uma civilização mesmo começa do povo hebreu, né? No caso ali que começa a formação de uma civilização mesmo. No caso ele só conhecia o Sapucaia, né? No caso a região que não conhecia o maior ainda, né? Só ali. Aí se basearam nisso aí, né? Aí deu uma enchente ali, no caso esse dilúvio, né? Mas encheu tudo d'água. E daí de repente para muitos o mundo era aquilo ali, né? Era o que tinha, né? Não tinha notícia de outras civilizações, né? Então era o que tinha no momento e aconteceu aquele fato e foi registrado, né? Na Bíblia ali tudo pelos antepassados, né? Que registraram. E até ele diz, né, que embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, sabe-se atualmente com certeza que ele foi apenas local e que não foi causado pelas chuvas, visto que por mais abundantes e contínuas que elas tivessem sido durante 40 dias, os cálculos provam que a quantidade de água caída não bastaria para cobrir toda a terra até acima das mais altas montanhas. Mesmo que fosse uma chuva torrencial de 40 dias sobre o planeta, não teria como alagar o planeta, né? Caso 30% do... Poderia, no caso, durante 40 dias, uma chuva torrencial alagar uma cratera, por exemplo, um buracão, né? No caso, né? Imagina aquela chuva torrencial 40 dias, claro, daí vai alagar, né? Vai dar alagamentos, assim como ocorre até hoje. Aqui não tem lugares baixos, em Porto Alegre, até aqui em São Leopoldo, perto do Rio dos Sinos, que se chove um dia, dois já forte, já não alaga todo, que são regiões baixas, né? Por isso, graças a Deus que a gente mora aqui na Colina Verde, né? O pessoal reclama da colina, mas aqui a gente está a salvo das enchentes, né? Se chegar a vir água aqui, lá para baixo, tá tudo guardado. Aqui mesmo em Sapucaia, quando chove demais, não enche ali o valão ali também, lá para baixo. Aqui não enche, né? Aqui não vem água, né? Eles estão arrumando ali, né? Porque aqui é alto, né? Tem que subir o ladeirão, né? Então é a mesma coisa. Então para aquela época era uma região baixa, uma cratera que alagou, né? Então, então é importante a gente estudar e saber dessa tese, porque muitos que estudam a Bíblia, muitos religiosos, eles têm a tese que eles vão ao pé da letra, que está escrito na Bíblia, que alagou o mundo inteiro, né? Que se salvou o pessoal através daquela arca e só aqueles que sobreviveram, né? Então, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Não foi só uma região ali que alagou e foi registrado, né? Aí eles entenderam que foi no mundo inteiro que alagou, né? Mas então, na verdade, não foi, né? O próprio Kardec, estudando prova ali, mostra através das provas científicas que mesmo chovendo o mundo inteiro 40 dias, não tem como alagar o mundo. Aí a parte da arca daí? E a parte da arca? Daí a parte da arca que daí provavelmente foi construído, sim, naquela época lá para salvar aquela quantidade de pessoas ali, né, e animais, para não se perder daquela região, né? Então tinha um povoamento ali, alguns daí então foram salvos, né? Mas imagina, foi construído isso para se salvar, foi avisado ele, né? Imagina só, cara. Através da mediunidade do Noé, né?
foi avisado, que nem a espiritualidade vem e nos ajuda sempre, né? Aí a gente às vezes é que não ouve, daí a mediunidade dele, que ele era um profeta, não Noé, foi avisado para ele, ó, construi uma grande arca aí porque vai alagar essa região aí, né? Daí ele pegou e foi, né? Confiou em Deus ali na mediunidade, né? Através da espiritualidade para construir essa arca, né? Mas isso aí também a gente pode trazer também uma parte simbólica disso aí também. E daí na verdade essa parte da arca nós vamos se aprofundar mesmo nesse estudo, no estudo de Gênesis de Moisés, né? E daí nós vamos pesquisar, vamos se aprofundar mais, vamos ver sobre essa arca aí, né? Que foi construída, que até tem estudos do Honório Onofre de Abreu, né? Que faz o estudo da Gênesis, que ele mostra ali que à luz da doutrina espírita que também tem uma parte simbólica disso aí, né? Importante para nós. Que daí nós vamos estudar e vamos se aprofundar no Gênesis aí, tá? Aqui é só para nós entender mais nesse estudo da Gênesis, né, o que aconteceu lá, que muitos acham que alagou o mundo inteiro, né? Que se salvou só o pessoal daquela arca ali e que dali que deu continuidade à vida, né? Mas que não foi nada disso, né? Então a gente sabe que não foi da arca que uma espécie de animal ali que tinha que salvar, né? Isso ali foi só numa região, porque outras provavelmente já estava sendo habitada também, né? No livro A Caminho da Luz diz, né, que teve habitações em vários pontos do globo também, né? Não foi só uma pequena região, né? Que começou tudo, né? Sim. Que nem a história. É muito grande, né? Que nem depois nós vamos se aprofundar, né, no Gênesis de Moisés, que também acredito que o mundo começou por Adão e Eva, né? Que a gente já comentou, né? Na verdade é um povo, né? Um povoamento. Nós vamos ver aqui que Kardec também vai falar sobre isso, né? Um povo adâmico, né? Um povoamento. Tanto que se começou por Adão e Eva, que está lá na Bíblia, né? Que a gente até comentou. Como é que depois de Caim e Abel, né? Caim matou Abel e aí depois ele foi para outra terra lá e se casou e teve filho. Tá, mas e daí? Casou com quem? Se não começou por Adão e Eva, quem era essa sogra lá do Caim? Da onde que apareceu essa sogra, esse sogro aí? Entendeu? Ela se materializou lá e daí? Menos macaco, ó. Então mostra o quê? Mostra que tinha outros povoamentos, né? Tinha outras pessoas, né? Não era só Adão e Eva ali que começou, né? Tem religiões que só habitou lá nisso aí, né? Habitou lá, foi Adão. Sim, que é o que está escrito na Bíblia. E é isso aqui e deu. Tá, mas de onde é que veio essa mulher do Caim? De onde veio do Abel? De onde veio? Então quer dizer que elas fizeram assim, vai para o lugar que vai ter uma esposa pra te lá. Aí ele falou, e tava lá, tá ali, Marcelo. Que nem o programa Pinga Fogo, né? Já viram o programa Pinga Fogo? Eu vi alguns vídeos, sabe? Vê ali, dá uma olhada, ele tem uma parte ali que pode até botar no YouTube ali a parte sobre Adão e Eva. Bota ali programa Pinga Fogo, Adão e Eva. Aí um pastor questiona, né? Um programa na época, o nome já dizia Pinga Fogo, o bicho pegava lá, né? E aí então um pastor evangélico daí questionou o Chico, né? Tá, Chico, tudo bem, mas eu quero saber o seguinte, que na Bíblia tá que o mundo começou com Adão e Eva, né? Aí como é que a doutrina diz que não começou por Adão e Eva? Que história é essa na Bíblia tá que começou, né? Aí é bom ver lá como é que diz o diálogo deles lá, né? Bem interessante. Daí o Chico diz, né? Daí explicou dessa parte, que eu não lembro o capítulo agora que diz, né? Que daí então Adão e Eva, teve Caim e Abel, Caim matou Abel, aí foi para outra terra e casou, né? Eu disse, tá, mas daí ele explicou sobre isso aí, tá, mas então o pastor não estudou essa parte. Ele ficou ali, focou só em Adão e Eva, Caim e Abel, tá, mas e depois? Aí é questão de raciocínio, né? Tá, mas se começou só com Adão e Eva, tá, mas e o Caim foi para outra terra, casou? Opa, casou, mas não tinha só Adão e Eva, como é que ele casou lá em outra terra? Aí ele, daí ele deixou o pastor ali numa situação complicada, né? Puxa vida, aí até o cara do programa meio que, né, brincou, diz, Chico, tu vê, né, tem que estudar mais a Bíblia, né? Viu como é que é? Tem que estudar mais, tem que
Não dá pra te falar ali coisas sem tu realmente estudar, ver o que aconteceu depois, né? Viu? Exatamente. Então tá, realmente a própria Bíblia ali mostra, né? Uma coisa que eu sempre pensei pra mim foi Moisés que levou o povo dele para aquela terra fértil, né? Ficaram 40 anos no deserto. Peregrinando no deserto. Mas por que ele não foi junto? Por que ele teve que ficar? Quem ficou? Moisés, pelo que eu entendi, Deus disse assim, Moisés, tu vai levar o teu povo até esse tal lugar, tu não pode ir com ele, tu vai ter que ficar. Como assim ficar? Numa terra infértil, tu deixar teu povo ir. Não. Pelo que eu entendi, não, sempre não. Sim. Isso desde criança eu tô com isso aí. Como assim, cara? Se Deus mandou ele levar o cara, eles peregrinaram 40 anos. Eles peregrinaram 40 anos naquele deserto, passando fome, passando sede, sabe? Ficaram ali, daí quando chegou naquela terra, uma terra bonita, todo mundo. E ele não pôde ir, teve que voltar para trás e ir lá, não sei pra onde. Eu achei assim meio. O cara é criança, é isso aí. Na verdade, a gente estudando depois, a gente vai ver melhor que na verdade ele foi designado com essa tarefa de conduzir aquele povo, né? Que nem aquele que. Ele foi o. Que abriu o mar, né? A abertura do Mar Vermelho. Isso, né? Ali pro povo dele passar, né? Imagina se. Tu vai ter que ficar aqui pra trás e deixar teu povo passar. Então e aí, que lógico que tem que ir. E outra coisa também, esse negócio da abertura do Mar Vermelho é outra coisa que as pessoas acham que o mar vai se abrir, né? Isso na verdade é um fenômeno da natureza, nós vamos estudar nós vamos ver, né, ao longo do tempo, dos estudos, que a gente vai estudar a Gênesis de Moisés e a gente pode dar continuidade com o Êxodo, né? Isso aí é a passagem do Êxodo, né? Isso aí não é a tal da maré alta e maré baixa? Isso. Que daí tem fenômenos da natureza. Sim. Aí eles falam, Deus é poderoso. Tudo bem, Deus é poderoso, mas ele não vai abrir ali o mar para Moisés passar. Tudo vai ser feito de acordo com as leis da natureza, né? Sim, não vai ter nada milagroso. É que muitas pessoas acham que a Bíblia tem passagem que é coisas milagrosas que aconteceu. Não, através da mediunidade de Moisés foi conduzido ele, vai ali para aquela parte do mar, que vai ser um momento que vai dar um abaixo do mar para vocês passar, né? Que é um período ali que ele daqui um pouco ele vai subir de novo e vai vir com força total, né? Não foi o que aconteceu? Que eles estavam na frente depois veio a perseguição dos egípcios novamente querendo perseguir eles, né? Eles estavam lá na frente, eles vindo. Depois que eles atravessaram, o que aconteceu? Mostra na Bíblia que o mar se voltou de novo, né? Aí matou aqueles outros, né? Isso. Nos filmes é um paredão de mar, que tem uma baleia. Os peixes ali dando tchauzinho ali todo, né? Não é? Filme, pouca coisa diferente da realidade. Então isso é uma coisa assim que a gente tem que... Por isso que a doutrina espírita vem pra gente estudar isso assim e raciocinar essas coisas, né? Por que a gente estuda as leis e tudo acontece, Deus age através das leis, né? Então a gente sabendo já isso, só um pouquinho, Deus age através das leis divinas, né? E das leis da natureza, né? Não vai acontecer fenômenos milagrosos, coisas assim, né? Que Deus está abrindo o mar ali. Não, vai ser tudo coisa conforme a natureza. Não vai ser nada, né? De milagroso, né, que nem mostra nos filmes, isso aí não tem como acontecer esse tipo de coisa. É que nem os milagres, as curas, né? Muitos, Deus, aconteceu um milagre, a pessoa voltou ao normal, né? Também são fenômenos, Jesus ali quando curava, agindo através das leis divinas, né? Como nós vamos estudar também os milagres de Jesus, nós vamos estudar aqui na Gênesis também. Vai ser um estudo bacana, nós vamos aprender bastante coisa aqui, né? Então é para nós ter uma ideia que não existe milagres, né? São tudo leis naturais. Tudo de acordo com as leis, né? Nada vai Sodoma e acontecer. Gomorra levou uma chuva de meteoro nas ideias naquela época. Depois tem essa parte aí também, né? Que aconteceu isso aí, que nós vamos ver isso aí também, né? Eu vi esse filme também. Aí a mulher que olha pra trás e vira a estátua de sal, achei meio... Mas, se eles falaram que né? Eu era criança, era guri, não, pra mim
Então, bom, isso aí. Daí é tudo coisa que a gente Aí acha depois que o cara é vai assim, aprendendo, né? vai lendo, vai estudando, que a gente falou, né? Vai estudar bem, tu vai, pera um pouquinho. Aí vai abrindo a visão. Anota ali as tuas questões quando chegar na hora. E Deus também jamais vai castigar, né? Como os acham assim, tem um Deus punitivo, né? Através dessas passagens aí, né? Que era um povo cruel lá, rebelde, né? Que fazia um monte de coisa errada e Deus resolveu queimar tudo, né? E aí então a gente não tem, não existe um Deus punitivo, né? Tudo é de acordo, a gente sempre vai pensar assim, tudo vai agir de acordo com as leis. Deus não vai tocar uma bola de fogo lá e vai matar, né, aquela região, né? Agora vai cair um meteoro de fogo, vai destruir aqui, né, o planeta Terra, o Sapucaia, sei lá, porque Deus quis. Não é assim também, né? Tudo vai agir de acordo com as leis, né? Não sei, ele derrubou todo o telhado da casa espírita aqui pra virar casa espírita. Pois é. Viu? E não foi um fenômeno da natureza? Quebrou todos os telhados, aconteceu bastante danos, né, materiais, né? Mas foi um fenômeno natural, né? Granizo, né? Estudo do granizo, porque como é que acontece isso, né? Então tudo vai agir assim, né? Que é necessário que aconteça. Daí com certeza. Da natureza, para nos dar uns toques. E daí com certeza tem uma permissão divina, há transformações, há coisas que acontecem para modificação daquele povo, né? Daquele lugar, tudo a gente tem que, né, entender dessa maneira, né? Não como coisa assim catastrófica, que Deus está punindo, que está acontecendo, que Deus vai queimar, nada disso, né? Então a gente tem que tirar essas ideias da cabeça aí, que ficou muito tempo enraizado, como tu diz, já do tempo de criança, aquelas essas coisas, né? Eu ia na escolinha dominical, né? Na igreja. Aí eles contavam essa história. O meu avô também contava essa história pra nós. Já entrava lá e contava que Caim, esse negócio aí, a arca de Noé. Eu gostava muito da arca de Noé, por causa dos bichinhos. Esse é o bichinho, que bonitinho. E tem até aqueles quadros, né, que mostra, tu fica olhando. Tem o quadro assim. da arca de Noé. E aí eu via eles fazendo, botando troncos em cima do outro assim, e botando uma resina ali que não entrava água pra dentro. Eu até fiquei assim, mas tudo bem. Depois, mais tarde, quando eu comecei a entender, né? Existe mesmo essa resina, sabe? Eles faziam barro ali, negócio de resina, passavam entre os troncos. Até inclusive lá nos outros países lá, eles fazem as casas de tronco, né? Tu vê, né? E aí eles fazem e passam essa resina no meio, tá lá. Ela fica assim, né? Ela fica assim, aí passa aquela resina no meio, e aí ela fica impermeável, o troço não entra água. Daí que eu comecei a ligar, não, mas então, agora se foi feita arca ou não foi feita, a gente não sabe. Já disseram, já ouvi falar na TV que já acharam uma tábua, um pedaço de tábua num monte, não sei onde lá, que dizem que é da arca de Noé, não sei. Mas aí, será que vai sobreviver tantos tempos assim? É porque diz que tá congelado, né? É uma área de cai neve. Daí a neve se mexeu do lugar e apareceu. A ciência, a gente sabe que a ciência vai descobrindo também coisas, né? Mas diz que eles não deixam ninguém chegar lá. E eles podem fazer um estudo, como a gente já comentou, do tal de carbono, aquele 14, para descobrir de que ano foi aquela tábua, por exemplo. Aí mais ou menos pode bater mais ou menos com o período da Bíblia, né? O Santo Sudário também, que eles falam que é no manto que ele cobriu Jesus. Eles dizem que a católica e outras igrejas dizem que sim, é isso aqui, fizeram carbono 14. Mas como é que eles vão saber que tinha o tipo sanguíneo de Jesus naquela época? Pois é. Pode ser de qualquer um. Não tem como saber, né? Não sabe o tipo sanguíneo dele, como era a semelhança, como é que era o rosto de Jesus, ninguém sabe. Nós, eu, pelo menos, eu não sei, né? Um dia eu chego lá. Na hora de conhecer. Mas isso também, né, Ederson, é questão assim também de... Tem pessoas que ficam brigando por coisas materiais, né? Imagina alguém dizer assim, olha, eu tenho um manto de Jesus, um pedacinho, as pessoas vêm se atiram, querem agarrar, achando que aquilo ali é milagroso, né? E já para nós essas coisas materiais, né, para nós espíritas, a gente já sabe que pode até dizer, tem um manto de Jesus, quem quiser tocar lá vai ser curado, mas a gente sabe que não existe milagre, né? A gente mesmo e pode ser até que nem seja de Jesus, eles botaram lá até para ganhar dinheiro, sei lá, para enganar as pessoas, né? E as pessoas se atiram e agarram nessas coisas. A posição, né? Então a gente tem que se ater mais às questões, né, que a gente estuda, as questões morais, né? O que vai mudar na nossa vida, por exemplo, se quem tem um pano de Jesus, por exemplo, será que vai mudar a vida da pessoa? A pessoa vai se tornar um anjo porque tem um pano de Jesus ali, né? Será que vai mudar a vida dela?
sabe que não, né? O que vai transformar a pessoa? Vai mudar. Não é o fator da pessoa querer se modificar moralmente através da prática das virtudes, é só esse o caminho, né? Não é um pano que vai me transformar num anjo, né? Não existe milagres, né? Então isso tudo que é importante para nós saber, né? Acho que foi o que tu comentou naquela palestra que nós fomos lá. Que não adianta tu estar aqui, tá reunido aqui, dando, né? Tu, pelo exemplo teu, tu ensina, tá ensinando a gente aqui. Aí sai daqui, mas não tem. Bota uma gelada aí, pá. Não, mas e aí? Que nem a história do. Foi tu que falou, né? Que o gurizinho que ele falou pro pai dele que deu. Pô, meu, tu é espírito ou não é espírito? Tu tá ensinando que ele foi pro. Isso. Tá. Imagina, o cara é mundialmente famoso, ele é conhecido. Sim. Entendeu? Então. Esse dia ainda vi esse. Tudo bem, a gente pode errar. A gente pode muitas vezes dizer que ninguém é perfeito. Mas ele tem que, pelo menos, tentar seguir o exemplo como ele tá. Se ele dá o exemplo, ele tem que seguir aquilo ali. Porque ele tá. Só ele, cada um. Porque ele tá divulgando e serve para todos nós, né? Porque ele é um ser humano como qualquer um de nós, e realmente mostrando, né? Que ele é imperfeito e tudo, ele mesmo diz, né? Para as pessoas. Lembra que a gente comentou bastante de não endeusar, ter ídolos, né? Que muitos com pouco tem Haroldo, essas pessoas se vão como um deus, né? Eles são pessoas como nós, né? Meio chique, É que ele é assim. É público, uma pessoa. Uma pessoa conhece. É uma pessoa. Não, eu. Tá aí, ó, na frente da câmera. Mas ele já é uma pessoa conhecida mundialmente, faz palestras, seminários pelo mundo, né? Todo. Aí o guri diz pra ele: se for alguém que assiste as tuas palestras. Se for alguém que assiste, não vem com essa de que tu não é pública, que tu faz ali a leitura e tá na sexta-feira. Não era eu. Era assim. Não tem como escapar. Eu te vi lá, tu lendo ali coisa de Jesus ali, agora tu fez coisa errada. Sempre. Não tem escapatória. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter aquela. Mas a gente tem um momento que nem tu que anda mais no trânsito que a gente, né? Tu anda de moto, anda de carro, tá sempre no trânsito. Tu vai ter aquele momento de. O cara me cortou a frente, eu vou lá, Jesus não foi. Lá até tu tava comigo aquele dia de moto, não foi? Que eu disse, olha o que o cara fez, né? Sim, mas aí. Brincadeira, né? Imagina só se não tivesse ali, vamos lá pegar ele. Agora nós vamos. Pois é. Entendeu? Agora nós vamos pegar ele. Pelo menos tem que fazer um esforço, pelo menos eu já passei daquela fase de realmente me encolerizar, de querer falar um monte de nome feio, como muitos falam, botar a mãozinha lá pra ele e tudo, né? Mas, graças a Deus isso aí já passou, né? Mas claro, acontecem essas situações assim, inusitadas, que de repente te corta a fenda e tu fala, cara, que isso? Assim o cara ainda diz, reação, né? ainda tem. Dá uma reação, que isso, né, che? Tu vai ficar constrangido, né? Se tu fizer isso aí, muita gente dizendo, cara, dá soquinho, pontapézinho, aí quer fazer coisinha que, né? Pois é. Não se falar coisas que, pra que, não mesmo? Errei, desculpa, pronto. Então por isso que a gente não deve, assim, idolatrar ninguém, porque a gente pode se machucar com isso, né? Pode ficar... De repente tu endeusa alguém, sei lá, o fulano de tal, eu vi ele, gosto dele. Aí eu vi ele ali, fez uma coisa errada ali, né? Nem a gente tá comentando. E eu, mas o fulano que eu tanto esperava dele, que era uma pessoa tão, né? Do bem, pregando o amor, aquela coisa, agora fez isso aí, pra mim já não presta mais. Já nem quero mais ser espírita, mas né? geralmente quando eles dão palestra, eles já dão exemplo deles, já pra pessoa, a gente saber, né, que eles estão ali falando, mas que eles também... no caso, quem tá nossa... Também erram, também são ser humano. Por isso que a gente deve se colocar na situação de que a gente erra ainda, né? Quem tá estudando, a gente tá estudando, aprendendo, né, no caso, tem que ter isso aí. Será? Todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Me cita um que exista, que seja perfeito. Não tem. Porque o fulano não tem. Não. Ele vai errar. Né? Seja escondido. Eu digo para meus colegas meus colegas lá no mercado. Existiu só um perfeito no mundo. E a gente matou ainda. A gente foi lá e matou o cara ainda. Então, o que você mostra? Você manda. Mas eu sou encarregado, eu sou o cara. Tu não é o cara. Pois é. Tu erra que nem eu.
Aí falta humildade. Aí errou, ó, tu acabou de Ah, errar. humildade é uma coisa meio difícil de entender. Aí ele fez errado, ó, meu, tu acabou de errar, perfeito. Aí, ó, viu? O cara errou. Aí tu, eu não sou perfeito, né? Eu tenho meus defeitos. Sim. Eu faço errado. Mas eu faço errado, não tento aprender com o meu erro. Então, ó, não vem me questionar. Não tem que não. É porque que nem Kardec nos diz, reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços, né? Para combater os nossos erros, né? Não pela perfeição. Não, reconhece o verdadeiro espírito pela perfeição que ele é. Então não tem nenhum, né? Então o espírito, então já era, porque já o movimento espírita acabou. Que se for esperar a perfeição dentro do movimento, que são realizados por pessoas falhas, né? Aí nós estamos fritos, né? Então por isso que a gente deve sempre, que a gente se coloca, a gente é apenas instrumento, né? E ainda instrumento ainda defeituoso, né? Que a espiritualidade conta, tu vai capinar um pasto, tu quer uma ferramenta, uma enxada boa, que corte bem, né? Uma foice ali, boa, né? Lá no açougue, uma faca afiadinha, alinhadinha, né? Aí a espiritualidade vai contar com um instrumento enferrujado, cego, daí tu vai, como é que eles tu vai servir como um bom instrumento, né? Entendeu? Então é através dos esforços que eles vão poder te usar para coisas boas, né? Sim, exatamente. Que perfeição na verdade só Jesus, né? Jesus a gente pode dizer realmente, né, que é perfeito, né? Agora o resto não é perfeito ainda. Até os espíritos superiores não são perfeitos ainda. Nosso Pai Francisco, com todo o respeito que a gente tem, ele não é perfeito ainda, né? O único que a gente tem como modelo e guia é quem? É Jesus, né? Jesus é um modelo e guia. Eles vão colocar lá Jesus, Francisco, a Madre Teresa, sei lá quem, Chico, não falaram isso, né? Eles colocaram lá só Jesus. Esse é o modelo. Todo mundo tá aprendendo, né? E os outros, e claro, daí tem nossos irmãos mais velhos, né? Que já conseguiram vencer muitas dessas imperfeições que a gente tem ainda, né? O orgulho, o egoísmo, principalmente, né? E aí vem para nos ajudar, né? Como irmão mais velho, que a gente tem todo o respeito, a gente chama de Pai Francisco, né? Nosso paizinho, que ele é um pai que está ajudando aqueles filhinhos como nós, que está ainda muito atrasado ainda, né? Que nem a gente, vamos ter um exemplo em casa, né? Os filhos em casa. Um hora tu queira, um hora tu vai errar. Um hora tu vai... Ele vai... Pai, não sabia que era assim. Entendeu? Aí tu não... Ele tem como tu perfeito. Ah, o meu herói, o meu pai. Ou a minha mãe, né? Tanto faz. Mas igual, mas a mãe errou. E aí tu pisa na bola, tem como um herói, tu pisa na bola, ele pode se decepcionar, né? Por que tem uma sociedade assim hoje corrupta, como a gente vê? Felizmente, eles tiveram pais, né? Esses corruptos aí. O que os pais ensinaram a eles, né? E aí eles vão aprender, né? Daqueles exemplos, será que eles não roubaram também? Eles veem, não, filho, tem que fazer mesmo, né? Daí eles aprendem aquilo ali, vai ser o que depois? Né? Então eles se deparam com aquele monte de dinheiro na mão deles que pode embolsar, vão fazer o quê? Né? Aí se eles não têm uma boa base moral de aprender o que não é teu, aquela coisa toda, conquistar com o teu suor, do teu rosto, né? O trabalho, aí tu quer as coisas fáceis, tu acha melhor roubar, né? E aí complica, né? Aí a gente vê o que vê, né? Tem a porta larga e a porta estreita, né? Vai de ti, né? Então vamos ver onde é que a gente parou aqui. No dilúvio. No 5? Ali falta pouco a terminar. 5. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, uma vez que a sua lembrança se conservou pela tradição de todos os povos daquela região do mundo, ficando consagrada nas suas teogonias. É também posterior ao grande dilúvio universal, que marcou o atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclismo. Então não dá para confundir as coisas. Tem o dilúvio bíblico que aconteceu então numa região que a gente comentou que alagou, né? Tá? E aí então tem posterior e isso aconteceu posterior ao aparecimento do homem. Então já tinha populações, né?
civilizações. Aí diz, uma vez que sua lembrança se conservou pela tradição de todos os povos daquela região do mundo, ficando consagrada nas suas teogonias. É também posterior, então o dilúvio bíblico foi posterior ao grande dilúvio universal. Então teve um grande dilúvio universal, mas que foi lá no início da formação da Terra, né? Que estava separando ali, mostra no vídeo, né? O Brasil aqui não era colado na África, aí aconteceu, as águas ali separaram, né? As terras, né? E dá um encaixe certinho, provando realmente que foi separado através do oceano, das águas. Então, na formação da Terra teve o primeiro grande dilúvio. Esse sim, né? Que é o oceano, que o nosso planeta, se nós pesquisar na internet aí, o planeta Terra tem muito mais água que terra, né? 70%, parece 65% de água. Então o dilúvio bíblico aconteceu, foi posterior ao dilúvio que aconteceu da Bíblia. Não, é também posterior ao grande dilúvio universal que marcou o atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclisma. Então, quando ele tem um período antediluviano e o pós-diluviano, então não dá para confundir. De repente as pessoas vão achar, mas então é o período que aconteceu do dilúvio da Bíblia antes e depois. Não é esse período do dilúvio da Bíblia. É o período do primeiro grande dilúvio, né? Então tem o antediluviano, né? Quando se fala de homens e animais antes desse período antediluviano e pós-diluvianos, né? Interessante, né? Estamos referindo àquele primeiro cataclismo que aconteceu da divisão, né? Da formação. Água, era só, diz ele que no vídeo era só água, não tinha terra, era só água. Aí Deus mandou formar a terra, faça essa terra, daí transformou, saiu, montou a terra, e começou. Daí teve aquele aquecimento que a gente viu ali, né? Aí depois teve o resfriamento, aí fez a formação solidificou a Terra, né? Mostra no vídeo lá, que a gente estava falando antes, poeira das estrelas. E aí depois veio a água, né? Daí começou a separar os continentes, né? Aqui no Brasil é separado, o nosso solo está bem compactado. Sim. Ele é um solo bem compactado, ele não é um solo que está... Então esse item 6 aqui, revelações periódicas, aqui nós vamos pular esse aqui. Vamos pular ele, vamos para um interessante aqui que é cataclismos futuros, ó. Que é interessante que ele fala sobre os cataclismos futuros, ó. Lá no item 11. Quer ler? Quer que eu leia? As grandes comoções... cataclismas futuros é o título. As grandes comoções da Terra aconteceram em uma época em que a crosta sólida, por sua pequena espessura, oferecia apenas uma frágil resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Vamos ver, aqui está falando de novo, viu? Da formação, né? À proporção que a crosta foi se consolidando, elas foram diminuindo de intensidade e de frequência. Muitos vulcões encontravam-se hoje extintos, outros foram encobertos por terrenos de formação posterior. Viu? Daí fala dos vulcões também, né? Tinha bastante vulcão, depois que se solidificou ainda ficou, né? Vulcões, né? Isso. Viu? Certamente, ainda poderão ocorrer perturbações locais por efeito de erupções vulcânicas, pela eclosão de alguns novos vulcões, por inundações súbitas de certas regiões, pelo surgimento de algumas ilhas e a submersão de outras. Porém, passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que marcaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, embora não seja
invariável doravante, coloca o gênero humano a salvo das perturbações gerais, a menos que ocorram por causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo e que nada poderia fazer prever. Viu? Interessante aqui, tu viu? Que fala da... mais, né, sobre, no caso, a formação da Terra. E só aqui, ó, pelo surgimento de algumas ilhas, aí mostra lá no videozinho também, né? Que daí se aqueles vulcões saem aquela lava, né? E daí ao contato com a água ali, com o oceano, ele solidifica aquela água, aquela lava, e aí cria aquela rocha, né? Formando as ilhas, né? É bem interessante aquele videozinho lá. Né? Ele, no caso de tão quente que ela chega até o final lá. Aí de lá ela vem esfriando até... E aqui diz, ó, que a Terra, então, a Terra adquiriu uma estabilidade, ó, e embora não seja invariável, doravante coloca o gênero humano a salvo de perturbações gerais, ó, ao menos que ocorram por causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo, e que nada poderia fazer prever. Então, ou seja, esses cataclismos geral que marcaram lá no início, lá já não vai acontecer mais essas grandes modificações, né, que houve lá no início, né, da forma que daí estava em formação, né. Então aconteceu mudanças bem drásticas, né, na formação do planeta. Já hoje já não tem mais esse perigo, já está formado, né. Então é o que ele está dizendo aqui, né. E salvo a gente sabe que ainda tem muitas regiões ainda vulcânicas ainda, né. A gente sabe que acontece ainda às vezes erupções, né, em regiões que tem muito vulcões, né. Sim. Graças a Deus aqui a gente não tem, né, vulcões aqui no Brasil. Então vamos pro item 12. Quantos dos cometas hoje em dia se está plenamente tranquilo em relação à influência que exercem, mais salutar que nociva por parecerem destinados Noviça é boa. a revitalizar os mundos, se assim podemos nos expressar, trazendo-lhes princípios vitais que armazenam durante sua corrida pelo espaço e na aproximação com os sóis. Assim eles serão antes uma fonte de prosperidade que mensageiros de desgraça. Ó, então aqui também muitos têm medo, porque o cometa tal tá chegando aqui perto, vai destruir tudo, não tem ainda. Tem muitos cometas, teve um que teve, né, que chegou perto aí, né. Mas não precisamos se preocupar com isso. Tá dizendo isso aí já não vai acontecer também, ó. Estamos assim, ó, eles se aproximam dos sóis, né, dos astros. Eles simplesmente se aproximam, não vão vir para quebrar, né, para colidir. Assim eles seriam antes uma fonte de prosperidade que mensageira de desgraça. Então eles não vêm para destruir, né. Eles não vêm para quebrar tudo. É bom a gente saber sobre isso. Por sua natureza fluídica, atualmente constatada, capítulo 6, item 28. A gente estudou lá no capítulo 6, né, sobre os cometas. O receio de choques violentos deve ser afastado, uma vez que se um deles viesse de encontro à Terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Menos terrível é sua cauda. Menos temível. Temível é sua cauda. Ela não é mais que o reflexo da luz solar na imensa atmosfera que os envolve, tanto assim que se acha sempre voltada para o lado oposto do Sol, mudando a sua direção de acordo com o posicionamento do cometa em relação àquele astro. Essa matéria vaporosa também poderia, em virtude da rapidez da sua marcha, formar uma espécie de cabeleira, como a esteira deixada por um navio em movimento, ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás,
muitos cometas já se aproximaram da Terra, sem lhe causarem qualquer dano ou virtude. Em virtude. Em virtude. Onde é que vai aqui? Pode ler devagar, com calma. Não vai Da te- grande só diferença da atropelar. massa, a Terra exercia sobre o cometa uma atração maior que a do cometa sobre a Terra. Somente esquícios de velhos preconceitos podem fazer com que a presença de um cometa inspire terror. Aí tem uma nota 141. O cometa de 1861 atravessou a órbita da Terra a 20 horas de distância do nosso planeta. A Terra esteve, portanto, mergulhada na esteira vaporosa do cometa, sem que lhe ocorresse qualquer acidente. Nota de Kardec. Atualmente, com o avanço dos instrumentos de observação e com o envio de uma nave não tripulada, a sonda europeia Giotto, às proximidades do cometa Halley, sabemos que o núcleo cometário é sólido, formado por gelo e rocha, e que o impacto direto com um planeta como a Terra poderia causar graves danos. De todo modo, concordamos com o codificador em relação aos receios de um choque, uma vez que a probabilidade da sua ocorrência é muito pequena. As observações atuais também permitiram concluir que a cabeleira cometária é formada pelo vento solar, o que faz com que estejam sempre orientadas na direção oposta à direção do Sol. O vento solar é um fluxo de partículas eletricamente carregadas, que se constituem em geral de prótons e elétrons, e que são emitidas permanentemente pelo Sol. Elas constituem um plasma interplanetário. Para maiores detalhes acerca dos cometas, veja-se também no capítulo 8, no item 2, a nota de rodapé 125. Então aqui diz, que deu exemplo ali Kardec que em 1861 o cometa estava a 20 horas só de distância da Terra. Hein? E aí então o planeta chegou a estar ali mergulhado naquele vapor que ele carregava, né? Aquela cabeleira que chama ali, né? De tão perto que ele estava. Mas não ao ponto de colidir com a Terra, né? Deu só uma queimadinha na mata. Então eles dão um susto, né? Eles vêm assim, dão um susto, é que nem tocar uma pedra passa perto, assim, da Gema passou só perto, foi só um susto, tá? Então é interessante a gente saber sobre isso, né? Esses estudos aí, né? Então vamos pro item 13, né? Vai virar lata pampa. A possibilidade da colisão da Terra com outro planeta também deve ser relegada para o rol das hipóteses quiméricas. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes suprimem toda a probabilidade de um tal encontro. Aí tem uma nota 142. O movimento orbital dos planetas em torno do Sol é regido por 3 propriedades que foram descobertas empiricamente por Johannes Kepler, ficando conhecidas como as leis de Kepler, e que podem ser enunciadas do seguinte modo. Primeira lei: os planetas descrevem elipses, das quais o Sol é um dos focos. Segunda lei: as áreas percorridas pelo raio vetor, reta que une um planeta ao Sol, são proporcionais ao tempo gasto em percorrê-las. Terceira lei: os quadrados dos tempos de revolução são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores das órbitas. As leis de Kepler podem ser deduzidas a partir da gravitação universal de Newton. Elas se aplicam aos outros sistemas, quer estejam eles constituídos de dois corpos, estrelas duplas, quer sejam formados por um aço central preponderante,
satélite dos planetas. É a nota dos revisores. Então é aquilo que mais ou menos a gente já estudou, né? Então existe a lei de gravidade ali, né? Que um gravita ali, e aí então o nosso planeta, que tem um satélite que é a Lua, né? Que um fica junto com o outro ali, né? Tudo, os dois gravitando, mas não se colide também, né? E os cometas também, né? Eu acredito que seria mais ou menos como se fosse assim uma experiência nós fazer, sabe aquela experiência com ímãs? É interessante aquilo, né? Porque é como se fosse assim aquela força ali de gravidade ali, ela faz com que aquele cometa que está vindo, ele pode chegar perto, mas é como se tu pegasse dois ímãs e fizesse, eles não conseguem se encostar, dá aquela repulsão, né? Dá aquela coisa assim, tu sente que ele se afasta, né? Já fizeram? Então mostra que tudo age por leis, né? Que a gente já estudou, né? As leis de gravidade, coisa, então faz com que não colide uma coisa com a outra, né? Seria mais ou menos isso, acredito eu, né? Tá, mas e aí vem a época dos dinossauros. O meteoro caiu na Terra. Mas se o meteoro tivesse caído na Terra, nem falou ali, ó, tinha. Então quer dizer que tinha, em algum lugar desse planeta tem um buracão que atravessa. Se fosse um caso que nem fala nos filmes, né? Um grande meteoro caiu na Terra. Mas se um grande meteoro caiu na Terra, então quer dizer que ele perfurou a Terra, então. Isso são teses, né? Que eles vão estudando e vão trazendo, que nem tipo a teoria do Big Bang, né? Não tem, os cientistas não dizem que aconteceu, o mundo foi formado, o universo através da explosão, é a mesma coisa. Ali, né? Daí eles ficam pensando o que aconteceu que acabou com os dinossauros, né? Mas não poderia ter sido uma transformação que nem aconteceu com nós, do próprio ambiente, tudo, a estrutura do ambiente vai mudando, foi se transformando o planeta conforme os tempos, né? O próprio clima, né? O próprio clima ele vai fazendo com que os animais não resistam, a alimentação, aquela coisa toda. E aí vai dando lugar, eles vão morrendo e vai dando lugar para outro tipo de seres, né? sim, Nós não teve um período dos seres lá de Neandertal, lá dos homens macacoides também, que a gente passou pelo período, né? Daí o ser humano era meio que quadrúpede ali, caminhava ainda, não bípede ainda total, né? Ele não foi, daí a evolução humana não foi também, né? Até se tornar no homem erectus que a gente é hoje. Então tudo são transformações, né? Vai acontecendo. Se não tivesse essas transformações do dinossauro, imagina? Não ia ter espaço no mundo para isso. Sim, e nós mesmos talvez não sei como é que seria, né? Se já não... Como é que aí gosta... comidinha pra eles. Aí tem aquele, eu gostava daquele antigo, os mais antigos conhecem o Elo Perdido, né? Que eles foram pra lá, daí aí vinha aquele grande escorrio pra caverna, daí pegava pegava a tora, aquela daí enfiava na boca e era o único meio dele sair, né? Era engraçado aquilo, né? A gente vê hoje, era tão primitivo que ele... Aí hoje com a tecnologia que a gente tem, aí tu vê aquele filme Jurassic Park, né, cara? Aquilo é fantástico, né? Eu adoro dinossauro, acho incrível aquilo, sabe? E o Jurassic Park é muito real, né? Só, cara, se existisse... Aí tu olha o Elo Perdido, tu vê que, meu Deus, eu gostava de olhar isso, sabe? É incrível, né? Os destaques, né? Tinha os destaques lagartos, parecem uns zumbis, né? Olha o Chuck, ele vivia como macacode, né? Isso, é um macaquinho, né? Ele era um macaquinho. Que bom que ela não tá assistindo, né? Era assim, né? Eu também e eu olhei muito isso aí. Então hoje a gente vê, né? Tudo vai se modificando. E os próprios tempos e os lugares, né? Vão dando lugar a novos seres, né? O mundo vai se transformando, assim como o mundo de regeneração, né? O mundo de regeneração vai ser outro tipo de corpo, que a gente já comentou, vai ser um outro tipo de alimentação, já não vai ser o mesmo corpo que a gente tem hoje, né? Então tudo vai se transformando. O clima, tudo, né? O meio natural ali. O próprio clima já muda o tipo de alimento, daí que eles comem, eles já vão morrer, aqueles animais, né? Eles não vão conseguir sobreviver àquilo, né? Pois é. Vai ter que... Não vai poder ficar no mundo de regeneração. Pois é, vai ter que...
De repente vai ter que Ainda ficar bem- numa expiação e Ainda prova, bem que a né? gente faz a transição e esquece. Ainda bem, não imagina. Não Pá, não tem pra trás esquece. um nada. Não, Ah, pois é, e agora? Imagina. Será que esquece? Esse Ou desejo. fica com aquela vontade, não, mas É. isso aqui, pra mim, essa comida aqui, eu não tô conseguindo viver com isso aqui. Daí acaba, né? Acaba não conseguindo realmente viver, né? Sem a Sente carne. uma falta de uma coisa que não tem. eu tava dizendo pro Vinho, eu não tô comendo carne, né? Não comi mais carne. Mas não, eu preciso sentir o gosto da carne na comida. Entendeu? Eu posso não comer a carne, mas a Mas não se comida livrou sem- do caldinho, do gostinho ainda, viu? Tem que ter a essência sem aí. gosto de nada não flui. Pois é. É a mesma coisa que tu comer uma comida insonsa, né? Sem sal, sem tempero, sabe? Tu come aquilo, A gente mas tá acostumado, é uma questão de costume. é difícil, né? Tipo, não come aquele o material bruto ali, tudo, mas ainda tem que ter um gosto, né? A gente vai se habituar. Porque não Aí é- a pessoa come soja, né? Tu come soja, mas tu tempera com o quê? Com caldo de galinha. Caldo de carne, Aí, caldo de bacon. compra aquele miojo de pimenta e bota junto com outro miojo de galinha. Meu Deus, é muito bomba. Então vamos continuar ali. Na terra, no entanto, terá um fim. Como? Ó, uma pergunta. Né? A Terra, no entanto, terá um fim? Como? Né? Isso é impossível de prever, mas visto que ela ainda está longe da perfeição que poderá alcançar e do envelhecimento, que seria um sinal de declínio, os seus habitantes atuais podem estar certos de que tal fato não ocorrerá em sua época. Interessante, né? Então muitos acham que o mundo vai acabar, né? Aqui já está dizendo que não, né? Que o mundo não vai acabar assim. Agora, pelo menos, não vai dar. É, nesse momento, nesse período, não. Mas segundo já o cientista, né? Ela estava comentando que o planeta vai durar ainda 25 bilhões, né? Não exagera. 10 milhões de anos. 10 milhões, ó, foi longe demais, né? 25 bilhões é muito. Ah, aí tu É. vou estar bem velhinho, cara. Mas 10 milhões? Eu já sou velho. 10 cara. milhões? Imagina, já 10 sou, milhões. já tenho uma idade bem avançada, já, imagina. Então Mais é como ele 10 diz aqui, mil, né? Imagina. É, como ele diz aqui, ó. Mais aí, sim, imagina. Que poderá alcançar do envelhecimento, que seria um sinal de declínio. Como a gente sabe, o nosso próprio corpo físico vai envelhecer, vai perecer, né? Tudo que é matéria, a gente já comentou, vai ter um tempo de vida útil, né? Assim como o planeta, como tudo que é material, né? Tudo que é material, orgânico, tudo vai ter um fim, né? Então, na nossa época, não. Lá dá uma referência lá do capítulo 6, ó, também. Tem uma nota de rodapé 143. Atualmente, de acordo com as pesquisas mais recentes, realizadas pela astrofísica, aceita-se como verdade que o nosso Sol está com aproximadamente 5 bilhões de anos terrestres de existência e ainda existirá aproximadamente por mais 5 bilhões de anos. Ó. O Sol vai existir por aproximadamente por mais 5 bilhões de anos. Ó. Quando então esgotará o seu combustível nuclear, o hidrogênio. Após o esgotamento do hidrogênio, as pressões internas, atualmente compensadas pela gigantesca pressão do colapso gravitacional da massa solar, farão com que o Sol se expanda, transformando-se em uma estrela gigante vermelha, que ocupará o espaço das órbitas dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra e possivelmente Marte, que assim serão crestados pelas elevadas temperaturas solares. Mas, conforme colocou o codificador, tal Sol ocorrerá daqui a milhares de milhões de anos. Aí Então, tem hidrogênio, esse trem. então não tá, imagina, né? O Sol vai durar 5 bilhões, então não temos que se preocupar, né? Já tem 5 bilhões de anos Ele- queimando mais Ele é 5 ele é 1.0, ele é bem econômico. Então tem muito que evoluir, né? Imagina, né?
Agora o planeta Terra tem em torno de 4 bilhões e meio, né? E a gente recém está passando vai passar para mundo de regeneração. E tem mais 10 mil. Aí depois tem mais os outros, né? Tem aqueles, o feliz, o ditoso, né? Vai passando para outras etapas, né? Então é novo ainda o planeta, né? Tem muito que aprender ainda. Então vamos para o item 14, né? O último aqui. Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Agora entrou em um período de estabilidade relativa. No progresso pacífico, que se realiza pelo retorno regular, os mesmos fenômenos físicos e o concurso inteligente do homem, porém, ele ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções, até que a humanidade haja crescido e suficiente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais que físicas. Olha aí, ó. Então fechou com chave de ouro aqui, né? Tudo que a gente precisa, que é o principal, né? Então muitos acham que é coisas que vão acontecer exteriores, né? Que vai acontecer um cataclismo, que é a natureza, que isso aqui vai acabar o mundo, mas estão deixando de pensar nos seus mundos, né? No mundo interior de cada um de nós, que é o principal, né? Estão se preocupando com coisas exteriores, estão deixando de se preocupar com a nossa transformação. E é isso que é o papel fundamental da doutrina espírita, né? Que é nós buscar o nosso tesouro, né? Buscar a pérola, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensina, ele trabalhou em cima disso, nos ensinando, que está esquecido ali, né? Então o que vai acontecer? As mudanças que vão acontecer, ó, até que a humanidade haja crescido o suficiente em perfeição, ó, pela inteligência e pela observância das leis divinas, né? Então é o estudo das leis, né? As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais que físicas. E o que a gente vê hoje, essas mudanças de clima, né? Lá o descongelamento, o descongelamento lá das geleiras, né? O que é isso aí? O que o ser humano está fazendo com a poluição, né, dos mares, né, dos rios, dos ares mesmo, né? O que está acontecendo? Então é isso aqui que Kardec, olha o que Kardec disse. Já lá na época dele, há 150 anos atrás, né? Ele já disse isso, ó, que as mudanças vão acontecer pela própria responsabilidade nossa, né? Pela falta de observância das leis de Deus, né? E aí, então a gente vê, o mundo está acontecendo o que está acontecendo, essas mudanças pela nossa inconsequência, né? Sim. Pelas nossas irresponsabilidades, né? Principalmente pela ganância, né? A principal delas é a ganância. É a ganância de não pensar assim, não, eles querem ganhar dinheiro, não pensa nas consequências que vai causar para a natureza, para o meio ambiente, né? Azar é o deles. Dos vivos. Como se eles mesmos não fossem sofrer as consequências, né? Não, mas eles acham que vão lá para um outro planeta, para um outro país lá com muito dinheiro, que lá eles vão estar salvos. Né? Enche o bolso de dinheiro, leva para paraíso fiscal, lá eu saio desse buraco e vou para outro, mas não adianta, não tem como escapar, né? Vai ser uma consequência geral, né? Do planeta, né? Isso aí tudo, né? E a gente vê, por exemplo, assim, olha as situações assim, meios de energias alternativas, quanta coisa já tem, né? Energia solar que pode nos nutrir, né? Usar carros em vez de usar poluição, né? Do que a gente usa dos óleos, né? Do aquecimento, né? Desse combustível que gera na atmosfera essa poluição, né? O grande problema da humanidade realmente é a falta de maturidade moral.
né? Uhum. Porque se raciocinasse, se conhecesse um pouquinho das leis que fosse, tá? E raciocinasse na sua própria vida, que existe a lei de causa e efeito. Que se tu tocar um papelzinho de bala no lugar errado, tu vai distorcer, aquilo ali vai voltar pra ti. Não interessa, é um papelzinho de bala, tá certo? Não tá certo? Vai ter retorno. Não tem. Qualquer coisa que tu fizer errada, tá fora das leis divinas, vai ter retorno daquilo. E a gente tem experiência disso, né? Se tu for analisar a tua vida, tu busca lá alguma coisa que tu fez errada e depois vem pra ti e tu vai saber por que que veio. Tá na tua consciência aquilo ali, né? E as pessoas, elas simplesmente vivem por viver. O que tem? É a falta dessa maturidade moral. Então o povo necessita tá necessitando dessa educação, né, moral. O que as escolas hoje ensinam, né? Mas já começa, não deve cobrar dos professores, né? Tem que começar, os pais tem que dar o exemplo já para os seus filhos. Ó, largou um papelzinho, deixa, filho, lá, o que tem, né? Às vezes toca do carro lá um pedaço de... Pega uma cerveja, um troço, aí toca lá num calorão, gera um monte de queimada, daquela inconsequência, né? Mata um monte de animal naquela região. A gente vê queimadas hoje, né? Vê assim, toca só um papelzinho de bala, não vai dar nada. Aí depois estão reclamando para a prefeitura lá que os bueiros estão entupidos, que está enchendo de água dentro da minha casa. Tá, mas só um pouquinho, a culpa da prefeitura? Ou foi inconsequência, já começa dentro de casa a ensinar o seu filho, não toca papel no chão. Pra quê, pá? Mas é só um papel. É só um papelzinho, mas esse papelzinho do outro, vai entupindo aqueles bueiros, aquela água não vai dar conta, vai entupir, aquilo vai ir pra onde aquela água? Aqui mesmo aconteceu, não tem que vir ali limpar às vezes, que encheu de água ali naquela baixada, ali entrando pra dentro das casas. Mas as pessoas não param pra pensar nesse tipo de coisa, né? Que tudo vai gerar uma consequência, né? Nas pequenas coisas, né? Eu já vi pessoas varrendo a calçada de manhã. Varrendo a calçada, tirando se o lixo na frente da calçada. Não tem nada contra quem quer limpar, fica só frente da casa limpa. Mas, bota dentro do saquinho, não. Eles pegam a vasinha, dentro do erro. Nem a vasinha, não precisa falar. Folha também. Vai quando vem, dentro do banheiro. Aí o que acontece? Mas que cheiro, que podre, que cheiro é esse, sei o quê. Mas a prefeitura não vem limpar isso aqui, eu pago meus impostos, eu pago em dia meus impostos, eu pago isso aqui, eu pago aquilo outro, e a prefeitura não vem limpar. E aí? Eu tenho um vizinho que a esposa reclamou tanto do cheiro do bueiro que ele trancou o bueiro. Botou um cimento e uma pedra ali e cimentou. A sorte que era a descida da lomba ali, não é na ponta da lomba. Se passar ali, se for passar por ali, tu olha pra te ver. Concretou ali, pronto. O da frente colocou uma grade. Isso, mais certo é isso. O vizinho de baixo foi lá e quebrou a grade, que aquilo ali só vai atrapalhar. Que ele botava os cocô do cachorro. Viu só? E aí o vizinho botou a grade e ele ficou bravo, foi lá e tirou a grade. Viu? No canto da garagem do vizinho. Eu botei grade aqui também, tirar. Tiraram também? Alguém botava o lixo ali. No canto ali do terreno. Do muro, entre o terreno do vizinho e o outro, tinha um pé de goiaba. Era pequenininho, o vizinho cuidou, cresceu, deu goiaba. Eu comi dali, crianças, eles mesmos, o vizinho de baixo, brigou porque estava entrando folha para na casa dele e cortou o pé de goiaba. Pois é, e tudo faz parte pro equilíbrio da natureza. Imagina se todo mundo começar a cortar todas as árvores. É outra questão ambiental também importantíssima, né? Esse vizinho. Nós já estamos ficando já sem árvore, porque estão construindo só casa, daqui a pouco já não vai ter mais árvore, né? Aí nós vamos sofrer as consequências também, né? É só tu ir para Porto Alegre, né? Vai lá pro centro de Porto Alegre e chega aqui. Aqui tem ar para respirar porque a gente tá cheio de... Ainda tá bem arborizado na volta, né? Agora pisa lá na selva de pedra, bebê. Uns dias que tem feito que nem agora mesmo, que tu quase nem consegue respirar. Imagina lá. Imagina. Então vejam os vídeos que tem na internet, no YouTube, né? Sobre ecologia.
né? A gente vê aqueles animalzinhos no mar lá também, com aqueles canudinhos de plástico lá trancados, cheio de porcaria, né, cara? Te dá uma tristeza de ver aqui, mas tudo é inconsequência nossa, né? Rede, eles vão pescar e arrebenta as redes lá, assim. Pô, pega nos animalzinhos pequenos, pega neles, aquilo fica. Aqueles vazamentos, grandes vazamentos de petróleo no mar, né? Pô, mas sério, já não dia poderia ter uma alternativa melhor? Né? Ou então ter vedado melhor aqui para não vazar, aqui não causar um dano biológico, Falta de interesse, né? Então são muitas coisas, né? Se nós começar a falar de ecologia, veja que a doutrina espírita também é educação, né? É educação também, né? É importante a gente questionar essas ações, mas é um assunto que vai longe, né? Então a gente tem que procurar também se conscientizar, né? Sobre essas coisas. Tudo é educação e começa dentro dos lares, nas pequenas atitudes, né? Cuidados, vamos cuidar o lixo. Quem é que já faz a reciclagem de lixo, né? É importante também procurar fazer essa reciclagem. Eles ainda não estão cobrando, não estão separando, mas é importante para não causar esse dano, esse impacto lá, né? Ambiental. Aqui agora está até mais ou menos fácil, né? Porque os plásticos pode separar, que o pessoal já pega. Tem as reciclagens que ajuda bastante, né? Mas muitas coisas às vezes passa, né? Não é reciclado, né? Então, gente, vejo que a gente aprendeu bastante hoje. Foi bom hoje, né? A gente já conseguiu debater, falar bastante coisa que é importantíssimo para nós. Esse que é o papel da doutrina, né? Então, semana que vem nós vamos para o capítulo 10. Aí nós já vamos entrar na Gênese orgânica. Nós vamos começar a estudar a formação primária dos seres vivos, né? Como é que foi o início da formação dos seres. Vamos já estudar o princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos e o homem, né? Que vai ser importante para nós estudar lá na Gênese de Moisés, né? Que não começou lá com Adão e Eva, aquela coisa toda que a gente comentou ali, né? Então eu quero abraçar aqui os irmãos que participaram conosco, a da nossa irmã Tomás, um grande abração para nossa irmã, a nossa tia Clair, seja muito bem-vinda, chegou no final, Luiz Carlos Costa, a nossa irmã Maria Aparecida, também nossa irmã da Bezerra, lá um grande abraço, a nossa irmã Elizabeth, a todos que participaram conosco, então participem. E agora o estudo vai começar a ficar mais interessante, né? Vamos começar a chegar em partes mais interessantes para nós, né? Então, muito obrigado, sintam-se todos abraçados. É importante a participação de todos, aí, trazer seus comentários também, quem quiser. E convidamos então a todos, né, para nós fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Convidamos a todos, então vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Deus, nosso Pai, e agradecendo a Ele por mais essa noite de aprendizados, de estudos, que a gente possa ter tido um bom entendimento e trazer principalmente para nossas vidas, refletir sobre os nossos atos, as nossas atitudes que possa comprometer o ambiente, o meio ambiente, as nossas vidas, a vida do próximo, que a gente possa nos reeducar, né? Ser os seres humanos mais educados, principalmente através das leis divinas, da moral, da prática das virtudes cristãs que nos conduzem a homens de bem, que esse é o objetivo da doutrina espírita. Muito obrigado por todos, pela nossa família, pelo nosso Pai Francisco, que está sempre conosco, nos orientando. E damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até a próxima terça-feira.